Olá, pessoas! E aí, tudo bem? Vamos estudar mais um pouquinho? Essa aula é uma aula sobre aprofundamento da classificação das ligações covalentes, ok? Então, para entender bem essa aula, você deve ter visto as aulas de ligação covalente e você deve ter visto as aulas sobre modelo orbital, tá? Para você poder entender o que eu vou fazer nessa aula aqui, onde nós faremos a classificação das ligações covalentes como ligações sigma ou ligações pi, ok? Primeiro, conceitualmente, o que é uma ligação sigma? Uma ligação sigma é a primeira ligação efetuada entre dois átomos, quaisquer que sejam eles. Então, os dois átomos vão se ligar por ligação covalente, e a primeira ligação feita entre eles será sempre uma ligação sigma, ok? Então, toda ligação simples, que é uma ligação única, é uma ligação sigma. Toda ligação múltipla, uma dupla, uma tripla ligação, a primeira é sigma, as demais são pis, ok? Quando eu vou fazer uma ligação sigma, os orbitais interagem sobre o mesmo eixo, de ligação, ok? Então, a primeira ligação entre dois átomos une orbitais de um mesmo eixo. E como os orbitais estão orientados sobre o mesmo eixo, os elétrons ficarão localizados entre os dois núcleos ligantes, ok? Vou exemplificar isso para você entender melhor como é que funciona. Então, exemplo. Vou começar, obviamente, por uma molécula bem simplesinha, né? Vou começar pela molécula mais simples que eu consigo fazer, que é a molécula de gás hidrogênio. Para isso, eu preciso do hidrogênio. O hidrogênio é um elemento de um elétron apenas, então a distribuição dele é um S1. Ele tem um orbital S e um elétron nesse orbital, ok? Esse orbital não está completo, ele está incompleto. Então, o hidrogênio com um elétron não é estável, irá se ligar ao outro hidrogênio, formando a molécula de gás hidrogênio, e completando o orbital com dois elétrons, formando o orbital molecular de dois elétrons, que eu posso representar também pela fórmula estrutural, ok? Vamos imaginar como é que isso funciona. Você sabe que este orbital S é um orbital de formato esférico. E esse aqui é um átomo de hidrogênio. Esse aqui, ó, esse átomo de hidrogênio. Para formar a molécula, eu preciso de um outro átomo de hidrogênio, igualzinho o primeiro, ok? Eles vão se atrair, o núcleo desse vai atrair o elétron desse, o núcleo desse vai atrair o elétron desse, e vice-versa. Eles vão se aproximar, vão interagir e vão formar um orbital molecular com dois elétrons, que torna o orbital completo, beleza? Ótimo. Então, agora que você viu como é que eles interagiram, e eles interagiram sobre um determinado eixo, sobre o mesmo eixo, tá vendo? Então, essa é uma ligação sigma. Então, essa ligação aqui entre os hidrogênios, uma ligação única, é uma ligação sigma. Ok? Espero que sim. Agora, eu vou fazer a molécula de água. A molécula de água, como eu já sei que o hidrogênio é desse jeitinho aqui, ó, eu preciso saber como é que é o oxigênio. Oxigênio 8,16. Vou distribuir 8, um S2, 2S2, 2P4. Ok? Vou orientar os meus orbitais. Vou precisar dos eixos. X, eixo horizontal. Y, eixo vertical. Z, eixo ortogonal. Ele está entrando e saindo da tela, né? Lembre-se que ele está assim, ó, nesse sentido, entrando e saindo da tela. Aí eu tenho o orbital 1s2, dois elétrons, ok? Que eu vou desenhar aqui, ó, orbital 1s é esférico. Aí eu tenho o subnível 2s, que é um orbital só, com dois elétrons, também esférico, ó, só que maior, uma região maior do que a 1s, ok? O subnível 2p são 3 orbitais, e nele eu vou colocar 4 elétrons, 1, 2, 3, um em cada, regra de Rand, né? Se você não viu a aula de orbitais de números quânticos, dá uma olhada lá que você vai
entender, tá aqui no meu canal, né? Aqui eu tenho 3 elétrons, eu preciso de 4, então eu vou colocar mais um aqui. Eu vou ter um orbital P, que você sabe que é um duplo ovoide, no eixo X, orientado sobre o eixo X. Tá? Vou dizer que é esse aqui, ó, que é incompleto, está sobre o eixo X. Outro orbital incompleto sobre o eixo Y, não importa os eixos, tá? E eu vou representar de forma diferente o orbital completo que está sobre o eixo Z. Vou representar ele com a cor vermelha aqui, tá vendo? Só para indicar que ele está completo. Ele está sobre o eixo Z. É igualzinho a esse, só que ele está sobre o eixo Z. Perfeito? Aí eu vou colocar o oxigênio. Como o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele não é estável. Ele precisa se ligar a alguém. Aí eu vou ligar ele com um hidrogênio. E depois eu vou ligar ele com outro hidrogênio. Aí o oxigênio vai se tornar estável. Vai formar a molécula de água com 2 ligações entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas lembra que o hidrogênio tem um orbital esférico incompleto? Então ele vai ter que se ligar aqui, ó, nesse orbital incompleto. Então eu vou ligar o oxigênio aqui, o hidrogênio aqui no oxigênio. O núcleo do hidrogênio passará a atrair o elétron do oxigênio para mais perto dele, e o elétron não fará mais toda essa órbita aqui, ó. Esta parte do meu orbital, devido à atração que o hidrogênio irá causar sobre o elétron, irá diminuir. Ela irá ficar menor. Ela será reduzida. Por quê? Porque isso aqui é uma região de probabilidade para o elétron estar. E se o elétron está mais atraído para esse lado, ele tende a ficar mais desse lado agora e não aparecer tanto desse lado aqui. A frequência dele desse lado passa a ser menor. Ok? Agora perceba que, como aqui o elétron já não vai estar, eu não tenho como ligar o outro hidrogênio aqui, ó. O que impossibilita um erro que é muito comum para os alunos, né? Desenhar água de forma linear. Os 2 hidrogênios no mesmo eixo do oxigênio. É impossível, porque aqui eu já não tenho mais a frequência do elétron desse lado, e esse orbital agora, como eu coloquei o elétron do hidrogênio aqui, ele está completo. Então onde é que eu vou ligar o outro hidrogênio? No outro orbital incompleto. Esse aqui. Aí eu vou ligar o hidrogênio nele. Quando eu ligo o hidrogênio de um lado, ele passa a atrair o elétron para ele, o elétron deixa de orbitar esse pedaço aqui, diminui essa órbita do elétron, eu fico com o orbital reduzido. Ok? Então essa aqui é a configuração orbital da molécula de água. Ok? E por isso a água é angular. Espero que você esteja entendendo, curtindo o vídeo, tá? Estou me esforçando bastante para levar esse conhecimento até você. Divulgue o canal, por favor. Então aqui eu tenho uma ligação única entre o hidrogênio e o oxigênio, uma ligação sigma. Aqui eu tenho uma ligação única entre esse oxigênio e esse hidrogênio, é uma ligação só, outra ligação sigma. Ok? Seguimos. Agora que a gente já sabe como é que é uma ligação sigma, vamos falar sobre a ligação sigma em um composto mais complexo, como por exemplo a amônia. Ok? Na amônia eu preciso saber como é o nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7, distribuição S2, 2S2 e 2P3. Tranquilo? De novo eu vou orientar sobre os meus eixos. Continuando então, a definição de ligação sigma, a gente vai para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a amônia, ok? Na amônia, eu sei que o hidrogênio só tem um orbital incompleto com um elétron, mas e o nitrogênio? Como é a configuração do nitrogênio? O nitrogênio, número atômico 7, 1s2, 2s2 e 2p3. Vou orientar de novo sobre os eixos x, y e z, os meus orbitais. O 1s2 com 2 elétrons, esférico. O 2s2 com 2 elétrons, também esférico, maior do que o 1s2, mais distante do núcleo.
O 2p3 são 3 orbitais, 3 elétrons. 1, 1 e 1. Ok? Então agora eu tenho o orbital o orbital P, que é um duplo ovoide sobre o eixo X, incompleto. O orbital P sobre o eixo Y, incompleto. O orbital P sobre o eixo Z, incompleto. Todo mundo incompleto. Perfeito? Lembre-se que isso é tridimensional. Aí, como o nitrogênio não está estável, ao nitrogênio eu vou ligar o hidrogênio. E outro hidrogênio. E um terceiro hidrogênio, gerando a molécula de amônio, que terá 3 ligações simples entre o nitrogênio e o hidrogênio. Assim como a gente fez para o oxigênio, a gente vai prender o hidrogênio aqui nos orbitais do nitrogênio. Vou ligar o primeiro hidrogênio sobre o eixo X, e quando você liga de um lado, atrofia do outro lado, lembra? Porque o elétron passa a não chegar tão longe dos núcleos, ficar localizado aqui entre os dois núcleos. Elétrons localizados entre os núcleos dos átomos ligantes, aqui no meio, ok? Por isso essa ligação é bastante intensa, bastante forte, devido à atração dos dois núcleos pelos elétrons que orbitam aqui no meio. Vou ligar o segundo hidrogênio sobre o eixo Y, liguei de um lado, atrofia do outro lado, ok? Vou ligar o terceiro hidrogênio sobre o orbital do eixo Z. Liguei de um lado, atrofia do outro lado, ok? E aí a molécula de amônia terá essa configuração trigonal piramidal, ok? Como eu só tenho ligações simples, toda ligação simples, uniorbitais de um mesmo eixo, é uma ligação sigma. Então essa é sigma, essa é sigma, essa é sigma. Ok? Tranquilo? Espero que sim. Com isso eu espero que você tenha entendido como é a configuração sigma para ligação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ligação π. A ligação π, ela só aparece quando eu tenho ligações múltiplas, várias ligações, ok? Então a partir da segunda ligação entre dois átomos é uma ligação π. Uniorbitais de eixos paralelos, não é do mesmo eixo, é eixo paralelo, e os elétrons ficam deslocalizados em relação aos núcleos, não fica localizado entre os núcleos. Como exemplo, eu vou começar pela molécula de oxigênio. A gente já sabe que o oxigênio é assim, né? Um S2, 2S2 e 2P4. Para o oxigênio, eu vou usar apenas o orbital de ligação. Então, eu tenho um S2, o 2S2, 2PX, 2PY, 2PZ. Lembra que eu orientei que esse aqui vai ser esse que está completo, por isso que eu coloquei em cor diferente, ok? Aí, eu vou ligar o outro oxigênio, e a primeira ligação tem que ocorrer sobre o mesmo eixo. Então, eu vou colocar o outro oxigênio sobre o mesmo eixo. Então, um S2, mesma coisa. Um S2, 2S2, o 2PX ligado aqui. O 2PY e o 2PZ. Mas lembra que se eu liguei aqui, os elétrons vão ficar entre os dois núcleos. Essa é uma ligação, que é a primeira, é sigma, vai atrofiar do outro lado. Mesma coisa de antes, ok? Só que agora são dois orbitais P, vai atrofiar os outros dois lados e os elétrons vão ficar mais localizados aqui no meio. Ligação sigma. A próxima ligação, veja que eu não tenho mais como ligar orbitais no mesmo eixo. Eu tenho que ligar o eixo Y com o eixo Y. Eixos paralelos. Então, essa segunda ligação é uma ligação entre orbitais de eixos paralelos. Então, esse orbital e esse orbital vão se deslocar para cá e esses vão se deslocar para cá, gerando essas duas nuvens. As duas nuvens é uma ligação π, ok?
Então eu vou ter agora uma dupla entre os oxigênios. A primeira ligação, uma delas, é sigma. A segunda ligação é π. Ok? Entendeu? Que bom. Se não entendeu, estou à sua disposição para tirar suas dúvidas. Ok? Vamos então ao próximo exemplo. Ainda falando sobre ligação π. Ainda falando sobre esse novo tipo de ligação para você. E agora eu vou fazer N2. No N2 eu vou usar o N, número atômico 14. A gente já viu a distribuição do N. Já vimos a configuração orbital dele, né, nos slides anteriores. 2p3, um elétron em cada orbital. O N tem 5 elétrons na última camada, sendo que 3 orbitais estão incompletos. Vamos orientar ele sobre os eixos x, y e z. Um S2, 2S2, 2px, 2py e 2pz. Agora eu coloquei os orbitais p em cores diferentes para você entender a hora que eu fizer a ligação π, quais nuvens foram geradas por quais orbitais, ok? Só por isso. Os orbitais têm a mesma característica. Eles estão incompletos, todos vão se ligar, ok? Vou pegar um outro N que vai ser igual a esse e vou fazer a primeira ligação. Lembre-se que a primeira ligação vai ocorrer sobre o mesmo eixo. Então eu vou orientar o próximo nitrogênio sobre o mesmo eixo X. Então, 1S2 para o próximo nitrogênio, 2S2 para o próximo nitrogênio, 2px, 2py, 2pz. Perfeito? Liguei a primeira ligação aqui no eixo X, uma ligação sigma. Os orbitais opostos irão atrofiar-se, irão diminuir de tamanho pela diminuição da frequência do orbital nessa região. Ok? A próxima ligação, que será uma ligação π, ocorrerá entre eixos paralelos. Então, esse Y com esse Y. E eles vão se deslocar para cá. Então, eu vou ter um orbital molecular π aqui, um orbital molecular π aqui. Então, esse orbital molecular π forma duas nuvens. Aí, eu uni os orbitais Y. Um Y do N com outro Y do outro N. E formei os orbitais π. Esses dois orbitais correspondem a uma ligação π apenas, ok? Agora eu vou fazer a terceira ligação entre os nitrogênios, que vai unir os orbitais Z. E vai ser a segunda ligação π. E como continua sendo π, vai unir orbitais de eixos paralelos. Esse eixo Z com esse eixo Z. Então vou fazer a ligação entre eles e vou formar mais duas nuvens. Ok? Então vai ficar aparecendo um hot dog, ok? As duas nuvens e a nuvem sigma, que seria a salsicha no meio. Então ele fica igual uma salsicha de dois pães, assim. Ok? O N, então, vai ter uma tripla ligação com o N. A do meio é a sigma e as outras duas são πs. Ok? Espero que você tenha entendido a configuração orbital para a ligação sigma e π. Agora a gente vai fazer alguns exemplos para a gente tornar isso efetivamente claro. Então, vamos classificar as ligações. Começamos pelo metanol. E aí você vê que eu só tenho ligações simples. E toda ligação única, toda ligação simples é uma ligação sigma. Então, nesse caso, todas são sigma. Agora eu tenho o ácido cianídrico. Tá? Essa ligação entre carbono e hidrogênio é única, então ela é sigma. As outras ligações entre o carbono e o nitrogênio é uma tripla. A do meio é sigma, as outras duas são πs. Só a primeira ligação, da ligação múltipla, é sigma.
as demais são πs, ok? Eu espero que você esteja entendendo. Então agora vamos fazer mais alguns exemplos sobre classificação das ligações, tá? Para a gente poder fixar muito bem esse conceito aí. Então no exemplo eu tenho, por exemplo, o metanol, tá? E o metanol, você vê que ele só tem ligações simples, todas são simples. E quando a ligação é simples, ela é uma ligação sigma, sempre sigma, ok? No HCN eu tenho simples entre o hidrogênio e o carbono, então é sigma, tripla entre o carbono e o nitrogênio. Numa tripla, a do meio é sigma, as demais são πs, ok? Aí eu tenho ácido nítrico, por exemplo. No ácido nítrico eu tenho simples, simples, dupla, dativa. Ok? Entre o hidrogênio e o oxigênio é simples, então é sigma. Entre o oxigênio e o nitrogênio é simples, então é sigma. Entre o nitrogênio e o oxigênio é dupla. A primeira é sigma, a segunda é π. Entre o nitrogênio e esse oxigênio é uma dativa, mas é uma só. Então é sigma. Tá? Se é a primeira, é sempre sigma. Ok? Espero que você tenha entendido. Espero ter podido colaborar aí com a sua aprendizagem. Se você curtiu o vídeo, clique aí no curtir. Caso você esteja curtindo o canal, divulgue para os seus amigos para a gente poder fazer esse canal bombar e o pessoal ficar expert em química. Um grande abraço e bons estudos para você.